Olha aqui a diversão. A diversão aqui no albergue, como é que tá? Esse aqui é meu irmão. Esse que é dentista. Tá aqui. E o outro lá que é o coordenador, o Davi Dayan. Passou o Davi, ó. Olha lá quem tá segurando a pipa. E o outro aqui. A diversão é soltar a pipa, ó. Só que não tem vento. Como é que solta? Como é que vai? Esse aqui é a minha mãe. Aqui, tirando foto. Meu pai tá ali atrás, ó. Olha lá na folha. No coqueiro, ó. Leva lá longeão, vai. É. Tenta levar longe, que ela precisa subir bastante, Daí. Passa pra lá o vento. Pode levar lá longeão, Dodá. Domingo, todo mundo de folga. E é isso aí, olha só. Amanhã esse aqui vai ter que estar lá no consultório dele. E o outro tava falando de umas construções que tá tendo, mas hoje, ó. Hoje a diversão é pipa aqui. Vamos lá ver a merenda? Vou ver a merenda ali dos... Estão dando merenda pras crianças, pros guri. Vamos lá. Acho que alguém trouxe alguma merenda aí, viu? Tô vendo um carro ali, ó. Acho que alguém trouxe alguma doação. Vamos fazer a distribuição. Mira, aqueles dois não vão levantar essa... Não há vento. Tá difícil. Acho que veio um pessoal trazer uma merenda, né? O pessoal veio, acho, da cidade. Umas senhoras ali, eu não sei quem que é, mas vieram trazer algumas. Sempre aparece, né, gente? Hoje é domingo. Aí hoje eles vieram trazer, eu acho que é panetone. Panetone, dá pras crianças. Vou mostrar pra vocês o nosso quarto. Nossa bagunça tá aqui, ó. Quarto aqui, dormimos aqui. Aqui faz muito calor, né? E aí, graças a Deus, nós temos o ar-condicionado, né? Mas aqui tá o bagunçado. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, aquele pessoal que trouxe, fez a doação, né? Eles prepararam. Eu não sei, não perguntei. Prepararam um kit assim, ó, de bolacha, umas coisas. Fizeram esse kit, sim. E aí trouxeram com refrigerante, né, e doando para as crianças. Eu tava conversando com meu irmão sobre a questão da presença das igrejas, né? Existem igrejas até grandes, isso seja do Brasil, aqui mesmo do Paraguai. Aqui no Paraguai tem tanta, mas até que tem. Mas igrejas do Brasil, né? Aliás, a ausência, melhor, né? Nessas atividades, né? Nós tivemos aqui presente os irmãos do Paraná, que é de uma igreja, é um grupo, e eles fazem o trabalho. Mas, infelizmente, não é tanta, né? Bom, lá fora que tem que fazer um... Aqui é uma parte do escritório da missão. Tá meio... É que eles tiraram as mesas aqui para levar, utilizar lá fora, né? Mas aqui ficam as mesas com os livros, ó, que é utilizado na escola, né? Também aqui tem uma série de instruções mensais, né, para a escola. Mas a ausência, infelizmente, isso é uma tristeza, né? A ausência da igreja evangélica em projetos assim. E olha que esse projeto é um projeto evangélico, mas a gente vê muito mais atitudes dessa, né, de organizar e de vir trazer uma doação, fazer como um kit daquele, né? Vim fazer presente, né? A gente falou também, já vocês viram no vídeo, sobre a presença de missionários, de vir. Infelizmente, né? A gente vê muitas vezes outras instituições que não são evangélicas na disposição de até trazer pessoas aqui. Mas aí, a minha pergunta aí, as igrejas evangélicas? Cadê os missionários, né? Então, cadê pastores assim que falam assim, ó, nós temos aqui um jovem ou um casal, nós vamos enviar aí para a missão, né? Alguém pode até falar, vocês não estão tendo isso porque não houve envolvimento. Sim, houve, né? Meu irmão aí já está com anos, né? A gente tentando fazer esse envolvimento, mas infelizmente, né, a perca da visão. Eu fico pensando, irmão, se a gente tivesse em cada casa dessa voluntários, missionários, que fizesse o trabalho que tinha que fazer e cuidasse dessas crianças. E esses voluntários, se eles tivessem apoio das igrejas brasileiras, né? Hoje, nós já tivemos missionários que vieram aqui, mas as igrejas ajudaram aí 3 meses, 6 meses e pararam de ajudar. E aí os missionários tiveram que voltar, e aí a gente perde, né? No caso,
a presença desses voluntários, que tem que ser um trabalho de forma constante. Olha só como é que eu tô suando aqui, ó. Olha no meu braço aqui, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, pingando, literalmente pingando. Aqui é uma... Nós estamos numa parte bem mais baixa, né? E é bem mais quente. Lá em Pedro Juan é mais alto. Nós temos uma diferença aí de 5 graus, né? Lá Pedro Juan é mais alto. E é isso aí. Bom, mas voltando ao assunto, sabe? É um ponto assim que eu fico analisando. É uma tristeza ver isso aí, né? A ausência da igreja. A igreja já... Muitas igrejas não tem aquele apoio. Existem igrejas grandes que não fazem questão nenhuma de apoiar, né? Por muitos anos, meu irmão, aqui, né, o pastor Davi, juntamente com a minha cunhada, eles lutaram demais para envolver as igrejas. Tiveram igrejas que fizeram apoio em lugares, em tempos assim de muita necessidade, sim, tá? Vou dizer isso aí, sim. Né? Apoios assim que chegaram no momento certo, deles travam e fizeram apoio, né? Mas simplesmente a gente vê assim essa ausência. Por mais que é uma divulgação, entre em contato, né? Recente, faz um tempo atrás, meu irmão foi a Goiânia apresentar uma igreja enorme, né? Mas a gente não vê aquela, sabe, aquela visão de, não, vamos aqui, a Secretaria de Missões, nós vamos aqui preparar um casal, vamos, né? Então, é isso aí. Vamos seguir à frente. Isso aí, daqui a pouco a gente já vai tá pegando estrada. O pessoal tá aproveitando, né, para estar conversando, tá todo mundo lá atrás. Olha lá, gurizada. E aqui tá meu irmão mexendo no carro dele. Furou o pneu. Vamos ver aqui como é que tá o processo de borracharia aqui. Tem de tudo, tem uns borracheiros. Até a metade. Aí. Quantas horas de borracheiro na vida? 5 minutos. Aí. É mais ou menos desse jeito. Aí você tira esse trem ali. Esses borracheiros, hein? Navarra. Deixa sobrando um pouco. Isso, porque aí o asfalto. Aí, deixa eu jogar uma aguinha agora, saber se foi. Oh. Tem que colocar uma pressão. Sabe onde é que eu vi a primeira vez fazendo isso aí? Quando a gente foi na Bolívia com o carro do Renê, você lembra? Furou o pneu, ele rapidinho, cara. Eu nunca fiz. É. Não é possível que esse é particular. Esse ali já tava vazando legal. Bom, agora vamos dar uma ajeitada no nosso carro para pegar a estrada, né? Deixa eu pegar aqui a chave e vamos lá, vamos dar uma olhada no motor, na água, no óleo e vamos lá, vamos lá. Você vai... Hã? Que hora você vai? Eu vou ir... Vamos alistar aqui, já não vamos. Vamos alistar e já não vamos. Geralmente coloco água para água própria, mas como eu só vou só dar uma completada, então é isso aí. Vamos lá. Bom, já estamos no momento de voltar para casa. Nosso carro já está listo aqui. Aqui tá meu irmão também já se aprontando para o carro dele. Esse carro aqui é da sogra do Davi, meu irmão Davi, né? É a sogra do mãe da minha cunhada, né? Que é casado com meu irmão que é diretor aqui, a minha cunhada que é diretora daqui. Eles estão lá. E aqui, ó, aí, brisado ali, ó, vamos tomando banho aqui, olha como é que é, calorzão que tá, também que tomando banho, as outras aqui mexendo na areia, até meu irmão vê que tá espalhando areia, aí já dá um peteleco, e é isso aí.
Bom, gente, agora a gente vai pegar a estrada, né, de volta para Pedro Juan Cavalheiro, deixando esse lugar assim maravilhoso, né? Cada vez que a gente vem aqui é muito bom. É um lugar muito tranquilo. Hoje geralmente eu acordo bem cedo. Eu geralmente acordo bem cedo para poder andar um pouco, fazer umas filmagens. Mas como teve festa ontem, a gente ficou até tarde conversando, né? Tá lá, a cunhada do meu irmão tá lá atrás no tanque lá, não sei se dá pra ver. E aí eu acordei tarde hoje, não deu pra acordar cedo não. Com a festa de ontem, veio vários irmãos de cara conversando. A gente ficou conversando, né? Mas é essa aí. Muito bom aqui, Missão por Compaixão. E agora a gente vai voltar para nossa rotina de trabalho lá em Pedro Juan Cavalheiro. Bom, vamos lá. Estamos aí, agindo a vida. Nós vamos ali na igreja. Vou com o meu companheiro aqui, ó. O rapaz. Esse rapaz está fechando o portão. Ei, Samuel. Põe o cinto. Esse aqui é o meu companheiro aqui. Bom, estamos lá na igreja. Um rapaz que vai pintar assim o lado da igreja. E mostrar um pouco aqui nosso corre aqui na fronteira, né? Na região de fronteira. Vamos lá, vamos com a gente. Estamos aí trabalhando pelo programa de apoio cada dia. Nós estamos tá tendo um atraso, né, na chegada do material. Então, o que acontece? O material tá atrasando. Isso em todo lugar, tá? Não é só, bom, tá atrasando lá para Bolívia. O material tá atrasando também no Brasil. Nosso material do Maranhão já era para ter chegado no final de janeiro, não chegou ainda. O material também da Bolívia não chegou também. Então tá todo mundo esperando. A única base do projeto que tem material ainda, bastante material, né? Porque a gente recebeu, tá? E tem todo um processo. É o pessoal lá de Aracaju. E o irmão Assis está fazendo a parte dele, né? De fazer o recorrido pelo Nordeste. Ele fez uma viagem bastante grande agora, recente, visitando aí mais de 20 cidades, 23 se não me engano, muito lugar no Nordeste do Brasil, preparando para a chegada do material. Mas olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o movimento aqui da cidade, feriado, né? Ninguém no meio da rua, dá uma olhada, parece até uma cidade fantasma. Cadê o povo, meu Deus, dessa cidade, Senhor? Mas é isso aí, feriadão, sexta-feira. E olha isso, como é que tá essa situação, né? E pode ser do lado do Paraguai, não sei. Pode ser que do lado do Paraguai porque o Paraguai é bem católico também, viu? Eu comento isso pra vocês. Também não, né? É mais católico que o Brasil. E pode, mas vamos dizer, eu não sei, vou dar uma passadinha por lá. Eu tenho que até ver uma ferreteria. E eu não sei se vou achar a ferreteria aberta, né? Mas é assim. Gente, estamos aí, graças a Deus. Eu peço que vocês orem pelo programa de apoio, né? A gente trabalha, olha só. A gente trabalha de uma certa forma. Deixa eu falando aqui pra vocês, eu vou colocando aqui pra vocês ir vendo aqui. A gente trabalha de uma certa forma que possa não faltar material nos pontos de apoio. Esse é o nosso objetivo, né? O alvo que nós temos é fazer com que, tá vendo essa árvore rosa? A cidade tá cheia dessas árvores muito bonitas. Ó, tem umas assim que tá bem recheada mesmo, muito bonita. Mas o nosso alvo é fazer com que não falte material, né? Então, como é que a gente funciona? A gente trabalha, a gente pega, faz o pedido do material, faz a solicitação do material e a gente faz o cálculo de quanto vai terminar esse material, né? Vou mostrar aqui pra frente aqui pra vocês. A gente vai fazendo o cálculo de quando vai terminar o material. Então a gente vai procurando sempre olhar, né, essa quantidade de material que é utilizado, que a gente vai estar utilizando, né? Se
acontece? A gente precisa e faz a solicitação com antecedência, apresentando todo o projeto, nosso alvo de trabalho, como é que nós vamos utilizar o material, aonde é que nós vamos utilizar o material, todos esses detalhes, né? E o objetivo é esse, é que quando o material tiver por terminar, tá terminando o material, o que a gente faz? Faz a solicitação do material novamente, entendeu? Então, o alvo é a gente sempre, esse é o objetivo, a gente sempre ter material nas bases e deixar o pessoal trabalhando. Mas esses perrengues, né, que nós estamos tendo agora, isso acontece. Gente, a cidade tá um deserto. Dá uma olhada nisso aqui, meu Deus do céu. Mas não é por nada, porque é feriado. Tá? Nós estamos aqui na região central da cidade de Pedro Juan, ou de Ponta Porã do lado do Brasil, tá? Então, nós estamos aqui do lado do Brasil. Até o posto onde eu sempre abasteço aqui, nesse posto aqui, ó, da frente aqui. E é isso aí. Daqui a uma quadra, 2 quadras, nós vamos já passar pro lado do Paraguai. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá o movimento lá do Paraguai, né? Será que tem movimento? Eu tô meio em dúvida, né? Se vai ter movimento hoje, porque o Paraguai é bem católico. Eu não sei se você já fez uma pesquisa, mas no Paraguai, amados, é um país muito carente, sabe, da palavra. Muito carente da palavra. Um país assim que boa parte das igrejas brasileiras, igrejas evangélicas, não vou falar igreja brasileira, mas vou falar evangélicas, no caso vem do Brasil, porque o Brasil trabalha muito nessa questão de missões, né? Ó, o pessoal anda de bicicleta deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essas igrejas, elas estão na linha de fronteira, ó. Vamos passar aqui, ó. Tá vendo onde tá esse carro vermelho aí? Esse carro vermelho, ele tá bem na região de linha, tá? Ó, já estamos do lado do Paraguai aqui, tá? Já entrei do lado do Paraguai. Aqui o comércio, ó, tem comércio aberto aí, ó. Ora, se não. Falando nisso, eu tenho que até ver uma corda de... Mas não tá todo mundo aberto não, tem muita coisa fechada. Mas tem uns comércios, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui. Isso aqui, tá? Casa Taí. Aqui nós estamos em Pedro Juan Caballero. Ó, muita coisa fechada. É muito difícil o comércio aqui no Paraguai fechar. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Aqui desse lado de cá, ó, era a Clínica São Lucas. Ou é ainda, não sei. Aqui, ó. Era. Não sei se é ainda. Não, não é não. É uma família muito rica aqui da fronteira. Eles têm hospital, tudo, tinha uma clínica. Eu acho que mudou daí já. Mas ó, isso aqui, ó, eu já passei aqui de carro. Isso aqui muito carro aqui, né? Mas hoje dá uma olhada como é que tá. É muito difícil fechar, viu? O Paraguai, assim, ó, o comércio aqui do Paraguai é muito difícil fechar. E o Paraguai, amados, é um país, como eu estava comentando, muito necessitado da palavra, sabe? Muito necessitado. As igrejas, as missões do Brasil, que vem do Brasil principalmente, né? Essas missões, elas vêm do lado, elas ficam muito pela região de fronteira, como uma cidade como essa, né? As regiões de fronteira. Então tem muitas igrejas vindo, né? Deixa eu mostrar aqui uma escola onde minha esposa estudou. Isso aqui, ó, esse colégio aqui, ó, é o Rocentil, é onde estudou minha esposa. Estamos aqui. E a maior parte das missões, essas missões, elas estão nessa região de fronteira, tá? Nós estamos passando aqui, ó, esse aqui é um dos primeiras faculdades, tá? Esse aqui, ó, esse prédio aqui de medicina. Hoje tem mais de 10 faculdades aqui na nossa fronteira. Esse aqui, ó,
a Uninorte. Esse aqui é um mercado onde eu sempre venho, supermercado Max, Hipermax, né? Aqui eu sempre vejo, tá fechado. Minha esposa até perguntou, será que o Max vai estar aberto? Tá fechado. E a nossa igreja, ela tá bem na rua, nessa rua aqui, que é uma das ruas principais, só que a gente tá mais adiante, né? Algumas quadras aqui. Mas as igrejas evangélicas, elas ficam geralmente na linha, nessa cidade de fronteira. Mais para dentro é a necessidade. E é aí que entra, né, o desafio que nós temos, né? Um dos fatores, eu vou comentar aqui com vocês, que eu já falei já em outros vídeos, um dos fatores da nossa igreja, por mais que ela é uma igreja que tem 30 anos, mas a nossa igreja, ela não teve um crescimento bastante grande. E a gente teve problema de a igreja começava a crescer e havia divisão. Foi muito isso aí. Aí a pergunta é por quê? Por que não havia uma consolidação? E aí eu vou dizer numa visão missionária que eu tenho, daquilo que a gente aprende de missões. A igreja, ela, para que possa crescer e fortalecer, ela tem que trabalhar com uma só cultura. A questão cultural é muito forte. Então, nós temos aqui a cultura do Paraguai, que é onde nós estamos aqui, Pedro Juan Cavalheiro, e nós temos a cultura do Brasil, certo? Então, a nossa igreja, você vai ter igrejas aqui que trabalham apenas com o povo paraguaio, tá bem, com canções do Paraguai, etc. E nós temos igrejas que trabalham apenas com a cultura brasileira e Brasil. E como é que nós trabalhamos sem querer? A gente não tinha esse entendimento, tá? Isso aqui foi uma ignorância nossa, a gente trabalhou, se foi a orientação de Deus, Deus orientou isso, não sei, mas como é que a gente trabalhou e hoje eu faço essa análise, né, no conhecimento que a gente tem hoje de missão, eu identifico isso aí. Nós trabalhamos com um povo que é uma terceira cultura que há na fronteira, que é chamada cultura fronteiriça, que são as pessoas, as famílias, que elas têm a mistura das duas culturas. Então nós temos, como eu falei, nós temos a cultura paraguaia, do Paraguai, nós temos a cultura do Brasil, certo? Estamos chegando aqui na nossa igreja aqui. Você coloca aqui, eu coloco ali. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar esse carro. Deixa eu colocar aqui em cima, né? Sim. Vou colocar meio aqui à sombra. Chegamos. Aqui é a nossa igreja. Você já conhece, né? Então, deixa eu explicar aqui isso aqui pra vocês, que é bem interessante, né? Isso aí serve para quem vai trabalhar numa região de cultura, que é uma mescla de cultura, né? Que é uma mistura de cultura. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês. Um exemplo, nós temos aqui o Paraguai, a cultura paraguaia. Nós temos o Brasil, a cultura brasileira. Hoje, o que eu presto atenção? Nós começamos a misturar as duas culturas. Cantava em português, cantava em espanhol, às vezes pregava em português, às vezes pregava e fazia essa miscelânea. Sem querer, por a gente trabalhar assim, nós alcançamos o que é chamado da terceira cultura na fronteira, que é a cultura do povo fronteiriço, né? Então, o que é o povo fronteiriço? É quando você tem o Paraguai, o brasileiro, e dá uma mistura e você fica na interseção entre essas duas culturas. É o Paraguai que casa com a brasileira, é a brasileira que é o brasileiro, né, que casa com a paraguaia. Dentro de casa fala os três idiomas. Às vezes o pai fala com a mãe em Guarani, mas não fala com os filhos entendem Guarani, escutam Guarani, mas não falam Guarani, e vai tendo aquela coisa toda, entendeu? Às vezes a mãe é brasileira, não fala o Guarani, e com isso a mãe fala só em português com os filhos, o pai é paraguaio, fala Guarani, fala com os amigos, e os filhos às vezes conhecem muita coisa do Guarani. Então, essa mistura das duas culturas é chamada a terceira cultura nessa região de fronteira. E hoje a gente entende, a nossa igreja aqui, nós trabalhamos justamente com essa terceira cultura. Então, quando você vem com pessoas do Paraguai, que entra na nossa igreja, que a cultura paraguaia é muito forte, não há uma civilização da terceira cultura, existe uma tendência muito forte dessa pessoa sair. Por isso que nós perdemos muita gente. Não é que perde para o mundo, graças a Deus essas pessoas hoje estão em outras igrejas, mas elas têm dificuldade de adaptar no nosso ritmo da nossa igreja.
E aí nós temos também o pessoal do Brasil, é a mesma coisa. Você sabia que tem gente, você vê, ó, a nossa igreja tá aqui, ó, estamos aqui. O Brasil tá uma quadra. Ó, se você pegar ali, deixa eu mostrar aqui pra você. Tá vendo ali, na esquina? Você vira que essa esquina, uma quadra, irmão. Uma quadra tá o Brasil, né? Quer dizer, se eu virar a esquina ali, ó, 100 metros, já é o Brasil. Eu passo pro outro lado. Tem gente que mora aqui nessa fronteira que não passa pro lado de cá. No máximo, vai passar uma quadra, que é a quadra dos comércios. No máximo. Eles vendem no comércio, anda uma quadra ou duas, que é a quadra de comércio. Mas eles não entram, mora 30, 40 anos aqui da cidade de Ponta Porã e não entra pra cá. Deixa eu ver se o rapaz tá aqui, tá me esperando aqui. E a mesma coisa, tem gente aqui que quase não entra pro lado do Brasil. Então, você vai vendo como que é essa questão da cultura, né, na fronteira e etc. E a nossa igreja foi muito isso, a gente trabalhando tempo, a gente trabalhava, alcançava o povo paraguaio, pum. Quem é que fica na nossa igreja? Se você fizer uma análise hoje na nossa igreja, das pessoas que estão na nossa igreja, são todas pessoas que têm essa base da terceira cultura. Quem é que não consegue ficar? São as pessoas que vêm e elas vai passando o tempo, ou elas têm uma cultura muito forte brasileira, e elas não estão nesse ambiente, ou elas têm do lado do Brasil. Se você pegar qualquer um aqui, da nossa igreja aqui, qualquer família, são pessoas chamada terceira cultura, que estão nessa interseção, né? E isso é forte, mano, isso é brincadeira. Aí uma vez eu conversando com a minha esposa, né, eu falei, o que a gente vai fazer, né? Se a gente está aqui no Paraguai, e eu tava até na intenção de, sabe, imersão mesmo, com força, na cultura paraguaia, a gente só trabalhar e pá. E a minha esposa falou, ó, se você fizer isso, a gente vai começar a ter problema com o pessoal que já tem muito tempo, estão aí, quase 30 anos aí. A gente pode começar a ter problema. E aí a gente vai ser culpado, então deixa Deus agir, tá? Então, isso aqui tem sido, irmão, uma questão de oração pra gente, uma preocupação, porque eu sei que pra gente poder... Cuidado, rapaz, o pai que tá me ajudando aqui. Eu sei que para que a gente possa ter um crescimento, formação de, né? Então, não sei. Sinceramente, é uma pergunta que eu fico orando ao Senhor. Eu só sei que as coisas funcionam assim, mas é uma coisa que a gente vai orando. Vamos lá, vamos entrar aí, vamos ver como é que tá a situação. Vamos lá. O rapaz aqui, ele vai fazer um serviço. Eu quero fazer umas mudanças aqui, né? Nós estamos aqui com... Deixa eu mostrar aqui. Nós estamos aqui com o negócio do ar-condicionado. Então a água tá saindo ali, ó, do ar. Ela sai, vem e ó, não sei o que aconteceu, cortaram, sei lá o que, porque era para ir até lá embaixo. E o outro ali é a mesma coisa. E aí eu tô pensando em tirar esse cano, né, porque fica muito feioso. Então a gente vai ali daquela ponta, colocar uma mangueira e vir para cá, para baixo. A ideia, eu tô pensando, o que eu vou fazer aqui? Se eu... né? A ideia se é a gente puxar aqui, ó, e fazer descer aqui. O que eu faço? Eu vou conversar com o rapaz ali para ver se ele me dá ideia. Esse aqui tá mais cruel ainda, porque na hora do culto, ó, quando começa aqui, liga o ar-condicionado, ele fica pingando aqui, literalmente, né? Esse aqui tá mais sujo ali, ó. Você vê que tá sujo ali embaixo? A água cai e mela ali, porque a gente usa mais esse ar-condicionado aqui, que tá no meio do templo, né? E é isso aí. Aí tem umas coisinhas aqui que eu já mostrei pra vocês da outra vez. Uma complicação que a gente tem, você vê, ó. Os meninos pintaram pra festa. E eu acho que eu já mostrei em um outro vídeo, né? Eles pintaram e já, ó, descasca. Não tem jeito, irmão. É um negócio assim terrível. Ó, olha aqui, brincadeira. Olha isso aqui. Ó. Então estufa tudo. Aí eu trouxe vários já pedreiros, a gente ficou vendo. Quer gastar dinheiro, irmão? É gastar dinheiro, a gente sabe. Ah, passa isso, arranca o reboco e faz não sei o que. E aí eles vão fazendo, arranca e tá. Meu cunhado veio dos Estados Unidos. Meu cunhado, muito tempo aqui, tá nos Estados Unidos agora, né? Há muito tempo aqui, ele mexendo aqui no templo.
E ele falou, pneu, isso aqui é a luta de sempre, né? Mas eu acho, eu até chamei um irmão, que nós temos aqui umas rachaduras aqui embaixo, né? E aí a irmã, quando vão limpar o templo, limpa-se o templo, né? Joga água muitas vezes e aí a água entra. Então essa água vai entrando e ela vai, né? E aí com o tempo já vai sulfando. É impressionante. O pessoal não gostou dessa cor, porque geralmente a gente pinta de uma cor só, mas essa foi a saída que a gente teve para... Por exemplo, agora eu vou pintar, eu tenho uma tinta aí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar só a parte de baixo, né? O rapaz vai terminar de passar massa todinho, que a gente tem massa aí, vai lixar, e aí a gente faz a pintura só na parte de baixo, todinha, só desse lado de cá, né? Eu acho que eu vou ter que fazer ali também, naquele parte ali, né? Então é isso, né? Aqui a gente tem muita coisa para fazer, né? Eu já tenho mostrado para vocês aqui o templo aqui da Missão Siloé. É um templo muito bom, irmão, grande. 8 por 20 o templo, só o templo, né? Então é isso. É claro que a gente pegou muito gasto, muita coisa pra gente pagar, né? Então praticamente assim, o recurso que a gente vai pegando é só para pagar as contas. Muita coisa que a gente fez aqui foi de dinheiro de fora, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, né? Mas eu prefiro utilizar o dinheiro local para a gente manter a própria igreja. Mas eu tive que fazer, porque senão ia ficar bastante complicado. E aqui outro problema que nós temos é a acústica, né? Tem um pastor aqui, o pastor Paulo, ele está até me comentando, Pneu, vamos fazer qualquer coisa, vamos vender galinha, eu falei, vamos mexer, vamos ter que fazer isso aí, porque o que acontece? A acústica, né? Já veio aqui um pessoal e os vidros, né? Essa questão aqui, irmão, é coisa séria. Então, pensando já um monte de coisa, eu tive uma ideia e a minha irmã veio, nós utilizamos isso de gente a metade do tempo, tá? E aqui a gente faz geralmente uma área social. Acaba o culto aqui, nós temos o culto. Acabou o culto, nós temos o nosso culto. É uma coisa que a gente faz aqui. Tá vendo aquelas mesas ali, ó? Aí as irmãs, elas trazem chá, trazem refrigerante, trazem bolo, e vão fazendo coisa. Então o pessoal vai trazendo no culto, é tudo voluntário, tá? Ninguém é obrigado a fazer nada, voluntário, o pessoal vai trazendo. Então a gente já faz isso, desde quando a gente está aqui a gente voltou da Bolívia, a gente veio para cá, a gente faz isso. A gente pegou isso aí lá na Bolívia, e na Bolívia o pessoal faz bastante isso é muito legal. Então o pessoal vai chegando, a minha esposa prepara ali uma toalha, né, de mesa, e a gente coloca ali e o pessoal vai trazendo. Aí o pessoal geralmente fala, mas pastor, e quando começar a crescer essa igreja, irmão? Eu já vi igrejas enormes na Bolívia, grandes, bem maiores, o pessoal faz a mesma coisa. Eles fazem, eles vão trazendo, sabe? Já tem aquela questão, e eles têm, claro que para fazer a área social tem que ter um outro lugar, então a igreja inteira fica ali, é um negócio lindo, eu gosto muito disso aí. E bom, aí, ali é o lugar onde eles colocam o bolo, coloca as tortas que as irmãs vão preparando, coloca tudo ali. Quando tem muito, elas levam lá para trás, mas geralmente elas colocam aqui. Então qual foi a ideia? Engraçado que eu tive esse pensamento, não falei nada para ninguém. Minha irmã veio e me falou, Pneu, por que você não faz isso? Então qual que é a nossa ideia? Fazer uma parede removível, dá para fazer uma parede bem aqui, tá? Nessa direção aqui, ó, dessa caixa de som. Então a gente faz uma parede até na metade, essa parede de madeira, e a parede ela vai ficar assim. Ela vai ser um pensamento nosso. A gente pode grudar aqui nessa coluna, tá? E a gente coloca os parafusos ali em cima, e ela vai ficar aqui a parede, bem aqui a porta, então a parede aqui. Então a gente pode até puxar os ar-condicionados mais para cá, e nós temos uma parede feita de madeira bem simples, e que a gente possa remover ela. Então a gente gruda os parafusos, faz aquela paredão. O que acontece? Quando a gente começar a aumentar o número de pessoas, ou uma festa, alguma coisa, dá para se puxar a parede mais para lá. Então a gente tira a parede aqui, a gente desmonta essa parede daqui,
gente desmonta a parede aqui e vai puxando. Pode-se montar várias, né? A gente vai puxando, dá para montar vários negócios de parafuso. Eu acho que a minha irmã viu isso nos Estados Unidos, em alguma igreja lá, e eu tava com essa ideia, eu até comentei com minha esposa, né? Mas eu fiquei pensando, se dá para... Porque se fizer uma parede aqui de madeira, e a gente, na parede, a gente coloca aquela estufa para segurar o som, vai ajudar muito, né? Vai ajudar muito. Aí aqui fica mais fácil a gente colocar do lado aqui, né? Aqueles painéis para segurar o som e etc, né? Mas é isso aí, ó. Temos aqui a bateria, o violão a gente está sem teclado, porque o nosso teclado, eu tinha um teclado muito bom, roubaram meu teclado, estamos sem teclado, mas também a gente não tem quem toque, né? Aqui na nossa igreja. Debaixo desse tapete aqui nós temos o tanque batismal, que eu acho que eu já fiz vídeo, o pessoal mais antigo aí já viu como é que é. Nós temos aqui o tanque batismal, né? E aqui o serviço de som da igreja. E é uma igreja bastante boa, irmão, graças a Deus. Lá atrás, isso aqui foi feito pelos meus pais, né? Meus pais pastoreando. Hoje meu pai está jubilado, né? Falando isso, lá atrás, ó, já mostrei da outra vez. Nós temos a casa pastoral, né? Que está na parte de cima. E na parte de baixo nós temos a sala das crianças. Nós temos também uns quartinhos onde está dormindo aí. Tem uns irmãos que estão dormindo aqui. Tem um jovem até que vai me ajudar a pintar, está dormindo aqui também. Ele é lá da missão Por Compaixão e veio para cá. Nós temos a casa pastoral muito boa, sabe? A gente fez uma reforma geral na casa para os meus pais. Eles vieram dos Estados Unidos, eles estão aqui aí atrás, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Isso aqui. Olha a casa lá em cima. Já abriram aqui. O pessoal tá aqui. A casa pastoral lá em cima. Tem ar-condicionado, né? A gente colocou, tem ar-condicionado na casa inteira, nos quartos. Então, tá uma benção. Só tem, acho que um ar-condicionado que tá com problema, que ele deu problema geral, né? Aí o nosso data show aqui, muito bom também. E é isso aí. Bom, vamos lá, vamos trabalhar, né? Chega de conversa. Eu vou pegar a tinta que tá lá em cima, vou trazer pro rapaz que tá... Eu vou deixar ele aqui trabalhando. E é isso. Eu peço que vocês orem por esse trabalho, irmão. É uma pena, assim, doeu meu coração quando a gente estava na fronteira da Bolívia. A gente estava assim, num momento assim, full, como a gente pode dizer, né? No programa de apoio, trabalhando muito mesmo no programa de apoio. Eu tinha ido para São Paulo, a gente tinha ido para o Acre, e pai, tudo que eu pensava, a bateria, mas zoada não, senão eu não consigo gravar. Pai, meu ajudante. Tudo que eu pensava na época era estar no lugar estratégico para que a gente possa viajar e atender o programa de apoio no crescimento que estava na época. Então nem pensava pastorear, por mais que antes a gente estava com essa ideia, a gente precisa ter uma igreja, tá? Eu tinha conversado com a minha esposa sobre isso, mas voltar aqui para o Paraguai não era nosso pensamento de forma alguma. Então a gente estava pensando ou ir para Campo Grande, ou ir para São Paulo, a gente estava com muita coisa na cabeça. Foi quando entraram em contato com a gente, falaram dos problemas que a igreja estava passando, né? E aí a gente decidiu, durante a pandemia teve muito problema, tinha um grupo de irmãos, a mesma situação que eu já comentei aqui no começo do vídeo, né? Tinha um grupo de irmãos que era mais conectado ao Brasil, a confusão que eles tinham. Samuel, senão não gravo, não vou conseguir fazer o meu vídeo. Tinha muito aquela questão, né? O pessoal falava assim, vamos vender aqui do lado do Paraguai, vamos comprar pro lado do Brasil. Pô, era a visão, né? Aquilo que eu já comentei com vocês até nesse vídeo aí. E isso já foi várias vezes. Não é a primeira vez que acontece isso, já várias vezes, né? E a gente sempre ficava sem entender por que as coisas aconteciam assim. Hoje a gente entende, né? No meu caso, eu entendo por que a coisa acontece, mas... E aí, foi quando falaram pra gente, né, que a situação aqui do templo, da igreja, aqui da missão, né, tava assim. E meu irmão falou, tem um pastor aqui, mas difícil, ele trabalha, luta, tem uns trabalhos dele, é difícil atender. E aí eu conversei, e aí nós tomamos a decisão de voltar para cá. Conversamos,
assumimos o trabalho. Meu pai não estava aqui, meu cunhado estava nos Estados Unidos, já meu pai também para os Estados Unidos, não pensava nem voltar para cá, né? E assim, chegamos aqui, irmão, um grupo pequeno de irmãos, né? Mas a gente reuniu, fizemos reuniões com eles, falamos com quem estava à frente na liderança da igreja, né? Na época toda a situação aqui, entramos em contato, assumimos a igreja, tomamos uma posição diante do Senhor, né? De estar à frente da igreja. E bom, e aqui estamos trabalhando com esses irmãos, né? Essa semana todinha foi semana de oração, muito bom. Nós temos aqui o culto de quarta-feira, que é o culto de doutrina, trazer a doutrina bíblica, né? E aí nós temos o sábado, reunião com os jovens, oração com as irmãs. Os jovens geralmente fazem a reunião aqui, utiliza, né? Tem um irmão que ele utiliza aqui o espaço, e lá atrás as irmãs fazem a reunião de oração lá atrás. Então nós vamos para lá. Isso no sábado. Domingo nós temos escola bíblica, de manhã, e à noite o nosso culto, né? E na semana de oração, nós temos durante todo o mês, nós temos uma semana de oração, que é a semana que antecede a Santa Ceia. Então amanhã é Santa Ceia, o que nós fazemos? A semana inteira a gente está aqui orando, e no final eu trago uma palavra doutrinária, sempre uma palavra doutrinária, né? À igreja. Bom, e é isso aí, vocês conhecendo um pouco aí o templo, vamos mexer, que o trabalho está esperando ali, ó. Eu estou aqui gravando aí. Vou lá pegar a tinta, já começar o trabalho. Um abraço, Deus abençoe e ore por nós. Até mais.